Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 14h. Começa agora a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, 22 de abril de 2019. E gostaria de lembrar que a participação de vocês é muito importante para nós. Comente sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. Deve ser votada amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a PEC da reforma da Previdência. Segundo o site de notícias G1, o governo negocia com os parlamentares a eventual alteração de alguns pontos que não mexam na essência da reforma para que a PEC seja aprovada na CCJ nesta terça-feira. O objetivo do governo é o de evitar mais atrasos na tramitação da PEC da Previdência. Pronunciamento do senador Jorge Cajuru é destaque na edição desta segunda-feira do Jornal do Senado, com o título Cajuru cobra ações para educação do déficit habitacional. A publicação informa que, ao subir na tribuna quarta-feira passada, o líder do PSB no Senado apontou déficit de 7,6 milhões de moradias adequadas. Vamos ver um trecho do pronunciamento do senador Cajuru. A Constituição brasileira assegura que todo e qualquer cidadão tem direito à moradia. O direito à moradia digna foi reconhecido e implantado como pressuposto para a dignidade humana desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Brasil apresenta o terceiro pior déficit da história, com 7,7 milhões de domicílios. Segundo a Fundação João Pinheiro de sua Belo Horizonte, essa conta considera inclusive as habitações sem condições de serem habitadas em razão da precariedade das construções ou do desgaste da estrutura física e que por isso devem ser repostas. Aloísio Azevedo, já nos idos do século XIX, em seu livro O Cortiço, retratou o déficit habitacional no Brasil e a situação de vulnerabilidade a que estavam submetidos os habitantes dessas áreas marginalizadas. A maior parte do déficit habitacional brasileiro é provocada por famílias com uma grande e enorme forma de comprometimento de renda com o pagamento de aluguel, 3,27 milhões. E pela coabitação, famílias dividindo o mesmo teto, 3,22 milhões. As chamadas habitações precárias são 942,6 mil moradias e o restante, 317,8 mil, pertence ao chamado adensamento excessivo ou multa de muita gente morando no mesmo lugar. Há uma urgência de que o novo governo apresente à população o seu plano para resolver essa situação antes que mais vidas se percam. Afinal, é um problema que afeta 68% da população brasileira. E aqui vale lembrar Martin Luther King, o mártir da integração racial nos Estados Unidos. A frase lapidar dele: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. É essa justiça em todo lugar que buscamos para o Brasil.
Voltamos aqui diretamente do Gabinete 16 e agora são 2h07 da tarde. O coordenador da Lava Jato teve arquivado o pedido de investigação feito junto ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. A representação contra o procurador Deltan Dallagnol partiu de ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem comenta também sofreu o mesmo tipo de pressão. Vamos ver. Recentemente, o coordenador da Lava Jato pelo Ministério Público Federal de Curitiba, no Paraná, foi absolvido, teve um pedido de investigação arquivado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, porque ele havia criticado o Supremo Tribunal Federal e alguns de seus ministros. Os ministros se consideraram ofendidos e representaram contra o procurador da República, Deltan Dallagnol, que é um dos símbolos da Lava Jato, junto com o ministro Sérgio Moro. Esta decisão do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ela deve ser mantida também pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que investiga diversos membros do Ministério Público que criticaram ministros do Supremo. Nós temos inclusive um desses ministros, o ministro Gilmar Mendes, que tem criticado Deus e o mundo, todos, mas não aceita nenhuma crítica. Inclusive eu respondo um processo administrativo disciplinar, a pedido deste ministro no CNMP. Estou para ser julgado em breve e espero ser absolvido também pelo CNMP. Cajuru é o político de Goiás mais conhecido no Brasil. Esse é o título da reportagem publicada neste domingo pelo jornal Opção, sobre a repercussão que o trabalho do senador Cajuru vem alcançando em todo o Brasil. De acordo com a reportagem, Cajuru já é um ícone cuja popularidade impressiona. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, revogou a decisão que retirou do ar uma reportagem da revista digital Cruzoé, publicada também no site O Antagonista, relacionada ao ministro Dias Toffoli, presidente da Corte. A decisão foi tomada depois que Moraes recebeu críticas de vários setores, inclusive do senador Cajuru e outros colegas, e até de ministros do STF. Hoje, em Lisboa, onde participa de um seminário, Alexandre de Moraes disse que vai continuar a investigação das ameaças aos ministros do Supremo, objetivo do inquérito aberto por determinação do presidente do STF, Dias Toffoli. Sobre isso, o senador Cajuru declarou, abre aspas, também vou até o fim colher assinaturas para o seu impeachment, fecha aspas. Gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias. Obrigada ao Fernando Braga, de São Lourenço, Minas Gerais, ao Paulo Alves, de Diamantina, ao Sidney de Lima, de Manaus e a tantos outros. E continuem a comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter @Senador Cajuru, Instagram Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então ligue pra gente no telefone DDD 61 3303 2844. Não esqueçam que a participação de vocês é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado, segunda edição, volta hoje às 6h30 da tarde com Renata Dairel e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra amanhã às 2 da tarde. Agradecidíssima!